porque agora vamos apresentar uma reportagem especial. Um retrato da indústria da multa como você nunca viu. O Fantástico revela como acontecem as negociações fraudulentas entre órgãos públicos e as empresas que fabricam lombadas eletrônicas e radares, também conhecidos como pardais. Para flagrar esse escândalo, o repórter Giovanni Grisotti se fez passar por um assessor de uma prefeitura interessado em comprar esses equipamentos. É um esquema que atinge o seu bolso e ainda põe em risco a sua vida. Estamos na periferia de uma cidade do interior do Rio Grande do Sul para documentar uma situação absurda. Um edital que está pronto para ser publicado prevê a instalação de uma lombada eletrônica nesta rua. Isso mesmo, um controlador de velocidade numa rua de chão batido, onde só passam carroças e bicicletas e onde galinhas dividem espaço com poucos pedestres. O que está por trás desse escândalo? Corrupção. O que sobra de comissão para nós? Né? A gente pode estar negociando de 12%, sabe, 15%. Fraudes. Tem como tirar multa? Tem. E muitas negociatas. Vê o total, vai pagando. É um retrato escandaloso de como funciona a indústria das multas no Brasil. Uma indústria que fatura 2 bilhões de reais por ano. A investigação do Fantástico começa em Porto Alegre. Aqui, o representante da empresa Engebras, Márcio Paim Velho, se prepara para negociar a instalação de lombadas eletrônicas e radares fixos, também conhecidos como pardais. A conversa é registrada com uma câmera escondida pelo repórter do Fantástico Giovanni Grisotti, que se passou por funcionário de uma prefeitura gaúcha e teve a colaboração de um ex-funcionário público do Rio Grande do Sul, com experiência em licitações na área de trânsito. Márcio faz uma avaliação de quanto pode pagar de propina. A gente tem uma base e vamos partir com 10%. Quanto? 10%. Uma média. Tá. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende. Uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito criou regras para a instalação de controladores eletrônicos de velocidade no Brasil. Pelas normas, é preciso um estudo técnico que leve em conta itens como quantidade de veículos e pedestres que utilizam a via, índices de acidentes e a velocidade permitida. Só com esse estudo, feito por empresas especializadas, é que pode ser autorizada a instalação de pardais e lombadas. O representante da Engebras indica uma empresa para fazer os estudos técnicos. É a ACT de Porto Alegre. Tem algumas empresas que fazem isso. Qual é a empresa? ACT. Chamados pelo repórter e sem saber que estão sendo filmados, os 3 sócios da ACT vão até uma prefeitura do Rio Grande do Sul. 2 deles são também funcionários do governo gaúcho e um do governo federal. São eles, João Otávio Marques Neto, funcionário da Eletrosul, uma estatal da área energética. Gisele Vasconcelos da Silva, técnica da diretoria do Detran do Rio Grande do Sul. E Paulo Aguiar, coordenador do setor de lombadas eletrônicas e radares do DAER, o Departamento de Estradas do Estado. Paulo Aguiar responde a processo sob acusação de ter favorecido a Engebras num contrato que causou um prejuízo de 13 milhões de reais aos cofres do Estado. A Engebras, você viu, foi a empresa que indicou os serviços da ACT ao nosso repórter. Dias depois do encontro na prefeitura, Paulo Aguiar recebe o repórter supostamente interessado em contratar a ACT. O negócio é privado, mas a conversa foi na sala do DAER, em Esteio, região metropolitana de Porto Alegre. Paulo Aguiar propõe uma fraude. A contratação da empresa seria pela modalidade carta-convite, pela qual a prefeitura convida 3 fornecedores a apresentar um orçamento, para depois escolher o de menor valor. Paulo indica 2 empresas parceiras que devem ser convidadas a elaborar orçamentos. Elas vão apresentar um preço maior. Assim, a proposta da ACT será mais barata e vai vencer a licitação. Eu posso garantir para ele lá que tu nos fornece os 3 orçamentos, tranquilo. Segunda-feira eu tenho na mão. Mais 2 empresas que trabalham comigo. O contrato é fechado em outro prédio público. Desta vez, o segundo sócio da ACT, João Otávio, recebe o repórter na Eletrosul. Ele tenta aumentar o valor do contrato e oferece uma propina. Não dá para nós subir um pouquinho isso?
Que até eu passaria um percentual aí de comissão, onde a gente passa para quem consegue serviço para a gente, passa 10%. Gisele Vasconcelos, a terceira sócia da ACT, entrega o orçamento na frente do prédio do Detran Gaúcho, onde trabalha. E reforça que os outros 2 orçamentos serão enviados pelo correio, com valores maiores, conforme combinado. Tudo bom? Tudo bom? Tá tudo aí dentro, Tá tudo aqui. E aí as outras 2 estão indo por Sedex 10 para ti. Repare que os valores enviados pelos Correios são um pouco maiores que o da ACT, que apresentou um custo de R$20 mil. No dia marcado para o pagamento, o ex-funcionário público que acompanhou as negociações aparece com um envelope supostamente contendo os R$20 mil da concorrência fraudada. Logo em seguida, chega o repórter do Fantástico. Vocês estão fazendo alguma negociação aqui? Não, senhor, nós estamos almoçando, esse cidadão veio aqui falar conosco. Quem é esse cidadão? Não sei, não conheço. Quem é esse cidadão? Não conheço, senhor, me desculpe, mas eu não posso. O senhor conhece esse cidadão que estava aqui? Não conheço, ele chegou aqui, sentou, não conheço. Nunca viu ele? Não. Vocês não ofereceram propina para esse cidadão? Pelo amor de Deus. Nossa investigação segue no rastro das fraudes praticadas pelas empresas que fabricam radares. Uma delas é a Percons, de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, que tem contratos no Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. A Percons diz que inventou a lombada eletrônica e é líder no segmento no Brasil. O homem que aparece nas imagens é Alexandre Carvalho. Ele representa a empresa no Rio Grande do Sul. Logo no começo, ele revela como garantir a Percons como a fornecedora dos radares para uma prefeitura, antes mesmo de começar a licitação. É preparando um edital viciado. Sendo viável, nós vamos sugerir um edital. Agora quem senta para negociar é o gerente da Percons, Jobel Araújo, que confirma a oferta de propina feita pelo vendedor Alexandre. O Alexandre falou 8,5%. Daquele valor, cara, mais que isso, começa a ficar inviável. A empresa preparou o edital sem realizar um estudo técnico, como manda a lei, para saber se nesses locais é necessário instalar os radares. Preste atenção no edital. Rua Gralha Azul. Este é o endereço que apareceu no começo da reportagem. Aqui, nesta viela de chão batido, a empresa confirma a necessidade de instalar lombada eletrônica. E nas 4 faixas. Que faixas são essas? Olha, é um absurdo, uma falta total de critério. Ela não é nem pavimentada. Então, não tem as mínimas condições técnicas, né, para que se justifique a implantação de uma lombada eletrônica. Daqui a pouco, vamos fazer outras revelações que comprovam a falta de critérios para instalar radares no país. Mas antes, vamos até Curitiba. Aqui, há empresas que oferecem negócios mais lucrativos para as prefeituras corruptas. O encontro agora é com Alexandre Matic, vendedor da Dataprom. Prepare-se para assistir a uma cena de corrupção explícita. Se me der abertura para ir lá e montar o teu projeto inteiro, você me vai falar, eu quero, sei lá, 5%, quero 10%, eu coloco isso no valor. Esqueça os percentuais comuns nesse tipo de negociação. Aqui é tudo no meio a meio. Você me fala assim, pô, eu quero 60 também, então a gente faria um edital de 120. 60 para mim, 60 para ti. Pode ser. Outra empresa, a CSP de Florianópolis. Mesma prática. O que a gente pode estar negociando de 12%, 15%, como o montante é maior, acho que a gente conseguiu negociar lá com a diretoria uns 15% tranquilamente. Negociada a propina pelo vendedor Tiago Rodrigues, é marcada a entrega do edital. Aqui tem o impresso, né? Isso, e aqui está o CD. Até aqui ele imagina estar negociando com um assessor da prefeitura. Mas veja o que acontece quando o repórter se identifica. O problema é que nós somos do Fantástico, meu amigo. Ele passa a negar tudo o que havia admitido segundos antes. Não, na verdade não é direcionado, não. Eu não tenho nada para falar, meu, com licença. Mas você ofereceu propina também. Corrupção é crime. Não ofereci.